Olá, amigos, estamos de volta, os embalos do sábado pela manhã, da Neurogastro brasileira, de volta agora para a prática clínica. Reunidos nessa mesa, temos aqui o querido Ricardo Barbucci, meu irmão, companheiro de longas datas, professor, mestre de todos nós, o mestre Décio Cinzon, Carlinha na interação. Temos a Ana Flávia, que já fez parte da gente, faz parte desse gen da generosidade científica de Minas. Tem toda a Rafaela, a Elaine, o Bravin e a Nayara estão juntos. E nós teremos um caso clínico para a gente poder viajar no diagnóstico diferencial, na aplicabilidade terapêutica com a grande mestra, a amada Maria do Carmo. Por favor, querida Maria. Muito obrigada. Bom dia a todos. Parabéns aí para Fábio e toda a equipe do Olhar 360 Graus. Fantástico evento. Obrigada à Apsen pelo convite. E vamos apresentar, né, a ideia é essa mesmo, da teoria à prática. Então, vamos a 2 casos simples que a gente possa, com a ajuda de vocês aí da mesa, Décio, Barbucci, discutir um pouquinho esse caso inicial. É uma moça de 30 anos, casada, aeromoça, que há 5 anos tem uma dor abdominal. Essa dor é frequente, ocorre algumas vezes por semana, moderada e alivia principalmente quando ela consegue eliminar flatos. A dor interfere nas suas atividades de trabalho e sociais, ela melhora com antiespasmódicos e ela não tem dor noturna. Além da dor, tem alteração da frequência evacuatória. Ela evacua a cada 2, 3 dias, mas as fezes muito endurecidas, fragmentadas e especialmente com esforço e sensação de evacuação incompleta. Ela queixa também da flatulência e distensão abdominal, nega a presença de sangue nas fezes e emagrecimento, e há 1 ano ela faz uma terapia, mas ela não acha que os sintomas tenham relação com fatores emocionais. Continuando aqui, na sua história geral não tem nada de maior. Ela teve depressão na adolescência, fez uso de medicamentos e usa anticoncepcional há 6 anos. Exame físico absolutamente normal, um peso muito bom, exame clínico geral e abdominal sem alterações. Ela já consultou alguns especialistas, realizou exames, colono, ultrassom, rotina, todos normais, teste da lactose negativo, e seu diagnóstico é síndrome do intestino irritável com constipação. Com isso, que ela foi orientada previamente foi para o uso de uma dieta rica em fibras, líquidos. Por 2 vezes houve orientação de uma dieta com redução de FODMAPs, que ela não melhorou, e já usou trimebutina e otilônio para alívio da dor, vem usando otilônio atualmente, laxantes osmóticos, alguns probióticos, além de simeticona, que ela usa pela flatulência que incomoda muito. Então, a pergunta para vocês aí, para comentário aí, principalmente do Barbucci e do Décio, se vocês concordam com esse diagnóstico da síndrome com constipação. Preenche aí os critérios de Roma, né? Dor abdominal, que é o mais importante, alteração do hábito intestinal, o tempo de evolução dessa paciente. Eu acho que ela está bem dentro do que a gente considera os critérios de Roma, então não teria muita dúvida em concordar com esse diagnóstico. Né, Bárbara? Acho sim. A única coisa é se ela tem só intestino irritável com predomínio de constipação ou tem alguma outra doença funcional associada, eventualmente bloating, por exemplo. É tudo uma questão de o que lhe incomoda mais, se a dor ou a distensão, para a gente ver Inclusive, se tem alguma sobreposição. Ela tem alívio da dor com a eliminação de gases, que você tinha comentado na sua apresentação. Isso é mais da hipersensibilidade visceral que ela provavelmente tem, que estar relacionada à síndrome. Eu não percebi, ela chega a referir distensão ou ela só que melhora quando a dor melhora com a eliminação de gases? Ela tem distensão e bloating. Nossa plateia concorda com vocês, 75% disseram sim, 23% não. Tá, então nós vamos seguir aqui um pouquinho, só com um embasamento que ela tem dor. Essa dor, ela diz que ocorre mais ou menos 3 vezes por semana, bastava pelo menos uma vez.
é um quadro que tem uma duração já de quase 5 anos e ela tem associado uma alteração, principalmente da frequência evacuatória, até que ela evacua a cada 2, 3 dias, estaria dentro do conceito de intestino normal em termos de frequência, mas ela tem fezes tipo 1 e 2 na escala de Bristow, ela tem esforço, ela tem sensação de evacuação incompleta, preenchendo os critérios para constipação. Sempre que a gente está diante desses pacientes com dor abdominal, eventualmente distensão, gases, em geral, se a gente pensa em intestino irritável, sugere-se que a gente tente classificar esse paciente em um dos subtipos, ajuda muito na nossa continuidade propedêutica, ajuda no tratamento, é assim que a gente faz ainda um tratamento, como já comentamos, muito sintomático. Então, essa classificação ela tem esse objetivo, principalmente da gente encontrar um caminho propedêutico e terapêutico posteriormente para ela. Então, ela teria especialmente a síndrome possivelmente com constipação, ela não tem a forma alternante, ela alterna eventualmente dias de intestino normal, mas não diarreia. Quando a gente fala da síndrome do intestino irritável com constipação, então, é um paciente com dor recorrente e mais de 1/4 das evacuações, tipo 1 ou 2 na escala de Bristow, e menos de 1/4 das evacuações com fezes amolecidas. Então, ela preenchia bem esses critérios e a dor a gente lembra que tem que estar presente, porque sua ausência exclui o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Essa paciente tinha dor, por isso pensamos então na síndrome do intestino irritável com constipação. Algum sinal de alarme nesse caso, Barbucci, Décio? Tenho percebido. Também não vi nada. Você falou que ela não perdeu peso, você falou que ela não tem dor acorda à noite, noturna, né? sangramento. Não vi os exames subsidiários que foram colhidos, se tem anemia, alguma coisa assim, mas pelo que você me falou, Todos não. normais. Provas inflamatórias também ela trazia. Enfim, ela trazia uma propedêutica porque ela já tinha ido em alguns médicos, incomodava ela, na verdade, mais atualmente o intestino mais preso do que a dor que ela vinha controlando com antiespasmódico. A audiência também toda concorda, professora, na votação. Está colocado aqui. Então, essa paciente de 30 anos, ela tem dor, ela tem constipação e ela não tem sinais de alarme, preenchendo provavelmente o diagnóstico de síndrome do intestino irritável com constipação. Qual seria os diagnósticos diferenciais ou o principal diagnóstico diferencial para essa paciente? O que vocês acham? Supercrescimento, doença celíaca, constipação funcional, alguma intolerância alimentar, a doença diverticular sintomática, embora ela tenha 30 anos, isso é menos provável no paciente mais jovem, ou mesmo a defecação cinética, que também a gente pensa, essa paciente ela nunca engravidou, toma anticoncepcional há 6 anos, é casada, mas também teria uma chance talvez um pouquinho menor da defecação cinética nesse momento. Amigos, eu gostaria de chamar a Ana Flávia, já entrou conosco. Ana está nos acompanhando na nossa mesa online. Olá, Ana. Estou aqui. Oi, bom dia, Seja gente. bem-vinda, bom dia. Obrigada pelo convite. Em relação aos diagnósticos diferenciais aí para essa paciente, eu acho que, em princípio, o supercrescimento bacteriano, a gente tem uma paciente que não tem fatores de riscos para a gente pensar aí como uma das principais hipóteses de diagnóstico, uma paciente jovem, não diabética, não tem nenhuma doença reumatológica, nunca fez nenhuma abordagem, né, do trato gastrointestinal, então não seria meu primeiro diagnóstico. Doença celíaca, eu acho que a gente tem que considerar, talvez eu consideraria aí como diagnóstico, apesar de todos os exames laboratoriais dessa paciente normais, né, sem nenhuma alteração relevante. Em relação à constipação funcional, por definição, dor não é um sintoma que chama atenção num quadro de constipação funcional. Talvez a distensão, sim, é comum nos pacientes com constipação funcional, mas não há dor. Né, a gente não caracterizaria, apesar de que agora o principal sintoma que incomode essa paciente seja a constipação, certo, professora? Isso. Em relação às intolerâncias alimentares, a paciente, na anamnese, pelo que a professora falou, em princípio não relatou nenhuma associação com algum alimento específico, mas a gente poderia fazer um questionário e seria talvez uma das hipóteses diagnósticas. A doença diverticular sintomática, como a professora Maria do Carmo falou, é uma paciente jovem, né, que a doença diverticular não é tão comum nos pacientes jovens,
Então, também não seria o meu principal hipótese diagnóstica, assim como a defecação discinética. Eu ficaria, talvez, nessa propedêutica adicional dessa paciente, eu pensaria em pedir uma sorologia para doença celíaca e um maior questionário em relação às intolerâncias alimentares. Eu acho que o diagnóstico diferencial foi muito bem estabelecido aí pela Flávia. Eu acho que o quadro de extensão abdominal dela pode ser um supercrescimento bacteriano, mas não como diagnóstico diferencial, mas sim como doença associada, são um problema associado efetivamente. E o resto, os critérios ali realmente não preenchem, né? E concordo quanto não sei se vai ter essa discussão, qual a investigação que a gente faz nesse paciente, se você vai abrir isso, e a gente discute um pouquinho mais que tipo de avaliação diagnóstica a gente costuma fazer em pacientes com esse perfil. Vamos lá, professora. Só chamando a atenção, a Ana Flávia já comentou, a constipação funcional, em geral, não tem dor. A grande diferenciação serão pacientes, maioria mulheres, jovens, com constipação, mas diferenciando aqui que o paciente com intestino irritável vai ter a dor, é um sintoma imprescindível para a gente pensar em intestino irritável, enquanto a constipada tem mais desconforto e muitas vezes até como essa paciente tem gases associados e alivia com a eliminação dos gases e das fezes. Então, é só para a gente lembrar isso aí, o tempo de trânsito em geral é normal nessas duas condições e a constipação não difere muito, sendo funcional em termos de aspecto, característica, frequência, são bem semelhantes essas duas condições. Então, a gente deve estabelecer um diagnóstico positivo. De fato, a história clínica é fundamental, a história alimentar é fundamental, imprescindível que a gente tente encontrar alguns alimentos que possam piorar, agravar o quadro. Estresse prévio, trauma psicológico, infecções prévias, ela não tinha. O predomínio, se é mais de manhã, se é mais pós-prandial, se é noturna. Se é mais intermitente, enfim, todas as comorbidades que possam, junto com esse quadro, estarem ocorrendo. Ou seja, uma história clínica correta que possa nos levar a esse diagnóstico que Roma tanto insiste que seja mais de inclusão, valorizando, claro, os sinais de alarme que ela não tem. Já comentamos que essa paciente não tem sinais de alarme, então reforçando a possibilidade mesmo do diagnóstico funcional. Então, a gente poderia, numa paciente dessa, sem sinais de alarme, com 30 anos, estabelecer mínimos exames. Ela já trouxe colonoscopia, vários exames, ultrassom abdominal, teste da lactose, mas enfim, o que Roma sugere é que esses exames sejam mínimos, que a gente estabeleça o diagnóstico através dos critérios propostos e, quando indicados, sempre de forma individualizada, né? Obviamente, para cada paciente a gente terá o racional, como o Décio falou. E aqui o Roma coloca mínimos exames laboratoriais. Não vamos falar só do intestino, intestino com constipação, mas na intestino irritável, o que a gente pode entender como exames básicos para o nosso paciente? Já que há essa insistência que a gente faça mais diagnóstico de inclusão, embora os pacientes quase sempre já cheguem como essa paciente com muitos exames previamente realizados. Quem quer comentar? Barbucci, Décio? Bom, eu habitualmente... Podia voltar ali? Vamos voltar ao slide. Uma possibilidade. Habitualmente eu peço a hemograma, o PCR, as provas tiroidianas, inclusive peço uma glicemia para ver se o paciente não é diabética. Eu acho que a sorologia para doença celíaca já é recomendado no guideline para você realmente fazer a sorologia. Calprotectina, nesse caso, eu não pedi, ela não tem diarreia. Eu acho que calprotectina cabe mais no paciente com diarreia. Teste de lactose, eu tive a informação da história dela. Bebe leite? Derivados? Sente alguma coisa? Não. Distende? Não. Tem diarreia? Não. Assim, provavelmente ela não tem. A colonoscopia foi pedida, ela é uma paciente jovem, eu não estou vendo motivo para pedir nessa paciente, principalmente constipada, a avaliação colonoscópica. E o teste H2 expirado só se eu fosse realmente avaliar elas posteriormente em relação a SIBO. Não seria um primeiro exame. Não seria um primeiro exame dessa paciente assim. Eu acho que eventualmente ela vai ter que fazer.
Mas, assim, os exames básicos, para mim, são esses aí. Nayara está conosco. Eu concordo com o professor Décio. Eu acho que, como ele falou, a doença celíaca realmente a gente tem que descartar. Ela não tem o perfil de diarreico, não é, a grande maioria não apresenta a forma clássica, né? Então, eu pediria a opção 1 e 2 também. A 1 e a 2 está 80% da nossa audiência. Eu só queria comentar uma coisa rapidamente. A professora Maria do Carmo usou um termo que eu acho um termo muito importante quando você faz uma avaliação do paciente com síndrome de irritável, que é o diagnóstico positivo. Quando o diagnóstico é positivo, realmente ele é um paciente jovem que encaixa perfeitamente dentro dos critérios, a probabilidade de você ter HANA é muito pequena. E quando você avalia esse paciente 20 anos depois, a chance do diagnóstico mudar é menos do que 5%. 95% dos pacientes, 95%, continuam com o diagnóstico de síndrome irritável, se é que, obviamente, essa jornada vai se prolongar há muitos anos. Então, você tem que acreditar no seu diagnóstico clínico. Faz uma boa anamnese, um bom exame físico, mínimos de solicitações laboratoriais. Fechou o diagnóstico, vai tranquilo, não fica preocupado. Será que ela vai desenvolver o câncer porque ela é constipada? Gente, isso é bobagem. Professora? Então, eu trouxe aqui o que a Sociedade Britânica de Gastroenterologia, o seu guideline publicado em 2021, sugere como básico hemograma, proteína C reativa, a sorologia para doença celíaca é quase 3 vezes maior em pacientes com suspeita de síndrome do intestino irritável, seja diarreia, seja constipação. E a calprotectina em pacientes com diarreia, que não é o caso dela, para excluir, principalmente eles colocam aí até 100, a gente considerar normal, e limítrofe até 250, maior que 250, possivelmente tem um processo inflamatório associado. Colonoscopia com biópsias, no caso do paciente com diarreia também, na suspeita de colite microscópica, acima de 45 anos para o screen mesmo do câncer coloretal, e também na elevação da calprotectina, caso ela tenha sido feita. Interrogam em relação à TSH, não recomendam como rotina, nem testes de intolerância, nem testes de supercrescimento como rotina, nesse screen básico aí, parasitológico a gente colocou no nosso meio, a forma com constipação menos provável, mas nas diarreias principalmente, formas mistas, a gente sempre exclui também as parasitoses. Então, é muito importante realmente essa forma de anamnese, exame físico individualizados, sempre interrogar pela dor, que tipo de dor, alteração do hábito intestinal, se tem diarreia, se o ritmo é alternante, se é constipação, investigação dietética fundamental, diagnóstico de inclusão sempre que possível, avaliar os medicamentos em uso e determinar o que a paciente já tomou, né? Baseando nisso, a gente pode também elaborar um desafio aí na terapia dessa paciente. Então, na síndrome do intestino irritável com constipação, a gente vai desde modificações dietéticas, a dieta FODMAP tem muito menos evidência na constipação, a grande melhora parece ser na distensão, no bloating e na diarreia, mas é uma opção, ela já tinha tentado 2 vezes, fibra e líquido sempre, atividade física sempre, é claro, se possível, e os outros medicamentos ou as outras opções a gente resume aqui, ou seja, temos opções para distensão, opções para dor abdominal, especialmente no primeiro momento os antiespasmódicos que ela já estava usando, e, claro, na sequência a gente teria como tentar utilizar algum antidepressivo, evitando um pouquinho os tricíclicos para não piorar a constipação. E, infelizmente, hoje, atualmente, nós não temos nenhum secretagogo mais no Brasil. Tivemos a lubiprostona, que acabou sendo descontinuada. Para a constipação, que ela já usou osmótico e fibra, e basicamente é o que nós temos, a não ser se pensarmos em sinergia, onde entraria a opção do biofeedback. Então, na distensão, de fato, se a distensão é a queixa principal, vale a pena pensar no supercrescimento, e aí, às vezes, o antibiótico pode ajudar, mas, obviamente, nesse caso com constipação,
o que se sugere é que a gente faça o teste do supercrescimento antes. Não temos também serotoninérgicos como monoterapia, mas temos a prucaloprida, que pode ser utilizado como um tratamento da constipação, associado, nesse caso, a um antiespasmódico, visto que o tegazeróide, que nos possibilitava a monoterapia, foi descontinuado há alguns anos no Brasil, voltou agora a alguns países, inclusive aos Estados Unidos, e possível que volte depois para nós também como uma opção muito interessante como serotoninérgico. Os antiespasmódicos, a gente sabe que nós temos muitas opções. Essa paciente já tinha utilizado alguns, estava usando o otilônio, a dor estava bem controlada com o otilônio, e nós sabemos que são medicamentos que nos ajudam muito, sejam como relaxantes da musculatura lisa, bloqueadores de canal de cálcio, anticolinérgicos. Na verdade, eles têm ações múltiplas e isso não nos falta. Quer dizer, nós temos esse arsenal muito bom de antiespasmódicos que podemos mesmo trocar de acordo com a resposta do nosso paciente, a resposta terapêutica. Aqui apenas resumindo o guideline do ano passado do ADA, onde eles colocam praticamente todas as opções para o tratamento da constipação, e isso nos Estados Unidos, onde eles têm todos os secretagogos, tenapanor, plenacatida, linacotida, tem o tegazeróide de volta, agora eles têm a prucaloprida, que não alivia a dor, mas enfim, nós não temos nenhum desses que eles colocam, e vejam a evidência científica, o grau de evidência sempre moderado a baixo. Não é colocado aqui diretamente os antiespasmódicos, aqui na última linha eles colocam, é condicional e baixa, mas a gente tem que lembrar que eles não têm antiespasmódico nos Estados Unidos, então a experiência americana é diferente da europeia, onde, por exemplo, o antiespasmódico é contemplado naquele consenso britânico que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, essa paciente teria que ser abordada no ponto de vista dietético, mantido o antiespasmódico, e teríamos que tentar uma medicação alternativa aí para ela melhorar, especialmente o grande desconforto dela atual, que são gases e a constipação intestinal. Nós vamos para o caso 2, é um paciente agora homem, 48 anos, também de Belo Horizonte, casado. Ele refere a alteração do hábito intestinal, apresentando diarreia, várias evacuações ao dia, não relatava sangue, muco ou restos de alimentos nas fezes, fezes do tipo 5 e 6, não era completamente líquida, mas ele mudou, ele tinha um intestino normal até mais ou menos 2 anos atrás, 2 anos e meio, quando esse quadro começou. Acompanha de dor abdominal, é uma dor de baixo ventre, ele falava muito na região do hipogástrio, que piora com alguns alimentos e em períodos de maior estresse. Ela quase sempre alivia quando ele consegue, após a evacuação, e ele tinha essas evacuações várias vezes ao dia. Não piora, ele não notava piora nem com lácteos, nem com glúten, também queixava, apesar da diarreia, de sensação de evacuação incompleta, distensão e flatulência, e não tinha sintomas noturnos e nem história de ter tido perda de peso. Os seus sintomas, segundo o paciente, iniciaram há pouco mais de 2 anos após uma infecção por Covid, ocasião em que foi internado por 3 dias com dispneia intensa e tosse, e foi tratado só sintomaticamente. Ele não recebeu antibiótico pelo relatório que eu vi da alta dele hospitalar após o Covid. E, além disso, ele teve também, no mesmo período, um pouquinho antes, ele estava mais ansioso, acha que está num período mais difícil, ele separou-se recentemente e teve muito problema, a empresa teve muito problema durante o período da pandemia. Então, ele achava que era após o Covid, mas atribuía muito a piora, não propriamente ao Covid, mas sim especialmente às questões emocionais. Não tem também nada muito importante na sua história prévia, não usa medicamentos, na história familiar, na pregressa. Ele teve Covid há 2 anos e meio e tinha um peso muito bom, o exame físico dele também muito bom. Ele já consultou o clínico, trouxe a consulta exames que ele realizou recente, e aí ele fez aquilo que a gente falou, hemograma, proteína C reativa, tinha também TSH, provas hepáticas, glicemia, exame de fezes, sangue oculto nas fezes,
testes tanto da lactose como do glúten, tinha uma enterotomografia normal e tinha uma colonoscopia, não foram feitas biópsias, mas a colonoscopia também normal. Então, o diagnóstico dele, quando ele veio também, foi de síndrome do intestino irritável, agora com diarreia. Previamente, ele recebeu orientações dietéticas, usando o antiespasmódico, loperamida, já usou probióticos e simeticona para os gases. Então, um paciente, né, um padrão um pouquinho diferente, de 48 anos, homem, e que teve essa história mais recente, quer dizer, há 2 anos e meio que começaram os seus sintomas. Então, mais uma vez, discutindo aí com vocês, se concorda com esse diagnóstico que o clínico que me encaminhou já chegou com o diagnóstico de síndrome com diarreia. Sim. Sim, professor. Preenche os critérios. Preenche todos os critérios. Alguém na audiência acha diferente para vir? Todos concordam? Sim? Então pode seguir, professora. E qual seria o diagnóstico diferencial aqui? Nesse caso, a gente fez essa mesma pergunta para constipação, para síndrome com diarreia, aí entra supercrescimento, intolerâncias alimentares, incluindo a hipersensibilidade ao glúten, diarreia funcional, doença celíaca, colite microscópica ou algumas parasitoses intestinais. Barbucci, o que você acha? Dá para você voltar para mim? Eu já estou numa idade que não consigo lembrar de tudo. Eu acho que tem sentido pensar em supercrescimento bacteriano pelo quadro clínico, né? A gente sabe que o que mais acompanha o supercrescimento é mais diarreia mesmo, né? Tem bastante distensão, flatulência, etc. É muito comum o supercrescimento nas doenças funcionais pós-infecciosas, especialmente a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. Embora aqui possa ser uma síndrome pós-infecciosa viral, o que é um tanto mais raro, mas a gente está começando a entender o que acontece com o COVID, né? As intolerâncias alimentares têm que se pensar, já foi visto aqui que não tem problema com derivados do leite, né? Precisa ver exatamente também que derivados foram ingeridos. Às vezes as pessoas acham que queijo tem lactose, a grande maioria não tem. Então isso é importante a gente ver, lembrando que todos os embutidos tal tem lactose também, cerveja tem lactose também, várias outras coisas têm lactose, talvez isso valeria a pena ser investigado. Outras intolerâncias alimentares têm que ser pensadas, e aí o diário alimentar vai ser extremamente importante, a intolerância à frutose, desde que seja afastado o supercrescimento inicialmente, antes da pesquisa de todas essas intolerâncias, porque eu não pesquiso intolerância se não pesquisar supercrescimento antes. Doença celíaca tem todo sentido, ainda mais uma forma com apresentação diarreica. Colite microscópica menos provável num homem, mas faz parte do diagnóstico diferencial de qualquer síndrome diarreica crônica, né? Então é importante, esse paciente teria indicação, na minha opinião, para fazer colono, já tinha até feito, né? E aqui as biópsias seriadas são essenciais para serem realizadas. Talvez um histórico medicamentoso mais detalhado também possa ser importante, porque algumas colites microscópicas têm origem farmacológica, né? E se a gente mora no Brasil, parasitose intestinal tem que ser investigada em qualquer síndrome diarreica crônica. Eu acho que tudo aí tem sido, a não ser a diarreia funcional, porque o paciente tem dor. Tem dor. Né? Lembrando que das doenças funcionais, talvez a diarreia funcional seja a que tem mais prevalência em homens, né? Mas ele tem dor, né? O mesmo diapositivo, assim, só para a gente lembrar que a diarreia funcional, como você está dizendo, não tem dor. Diferente, então, da outra. Nossa audiência, 67% com supercrescimento bacteriano. Eu acho só um detalhezinho, concordo absolutamente com tudo que o professor Barbucci colocou, ele descreveu muito bem o racional de toda essa investigação, mas eu acho que hoje, no atual ponto de conhecimento, qualquer paciente com síndrome irritável, principalmente com quadro de diarreia, principalmente nessa idade, que vai fazer colonoscopia, tem que fazer biópsia seriada.
Acho que é muito importante você afastar esse diagnóstico e principalmente perguntar a respeito de medicamentos. Vários medicamentos podem dar colite, vários antihipertensivos principalmente, e se toma muito antihipertensivo. Então, isso eu acho que são detalhes que são fundamentais aí na condução desses casos. Bravin, você como tem um centro de investigação de motilidade, parte respiratória, queria acrescentar alguma coisa? Então, eu só posso concordar com os professores, mas como a gente tem uma facilidade muito grande de pesquisar supercrescimento, e a gente muitas vezes é procurado já por outros colegas com essa possibilidade, outros colegas não especialistas, a gente acaba fazendo parte aí dessa pesquisa de supercrescimento em casos equivalentes a esse. Só lembrando o início da nossa conversa, especialmente em casos refratários, eu tenho uma experiência muito boa de resposta clínica com o uso de colestiramina, sabe? Só lembrando o que a gente conversou com o Barbucci e dando um passo adiante, tem alguns pacientes, aviadores e tal, que utilizam a colestiramina justamente para evitar sintoma em situações desagradáveis. Só queria complementar com isso. Vamos lá, Du. Perfeito, Maurício, perfeitos comentários. Eu também uso bastante a colestiramina nesses casos. A gente tem dificuldade da aceitação a longo prazo da colestiramina e o custo dela, que também é caro para um tratamento a longo prazo. Mas a gente tem os pacientes, sim, que aderem e melhoram muito. Essas possibilidades, como a má absorção de ácidos biliares, a própria deficiência de outros carboidratos, que na prática a gente tem mais dificuldade, não a frutose, mas aos outros, a própria colite microscópica, a gente vai falar, nossa, fazer outra coluna nesse paciente, sendo que a coluna foi absolutamente normal. A gastroenterite eosinofílica, que também seria num diagnóstico de biópsia, e ativação de mastose, enfim, nós não temos isso na prática para investigar a maioria das questões, mas por que eu coloquei isso aqui? Porque é a fisiopatologia mais moderna que a gente tem hoje da síndrome do intestino irritável. Então, esse caminho deve cada vez mais ser investigado. E, mais uma vez, lembrando, a gente identifica os sintomas, considera todos os fatores clínicos, alimentares, mais uma vez, Roma fala, solicitar exames mínimos, e depois podemos até iniciar o tratamento, reavaliando, obviamente, em 2 a 3 meses. A relação médico-paciente é fundamental. Esse paciente estava muito incomodado, ansioso, como eu disse, chateado com o quadro, e queria melhorar, queria saber o que ele tinha. Então, isso é muito importante, esse apoio, esse esclarecimento da doença e, claro, as orientações dietéticas que são fundamentais e tentar identificar aqueles alimentos que não fazem bem. Nós sabemos da dieta hoje, da importância dessas intolerâncias alimentares, da possibilidade da dieta com redução de FODMAPs, especialmente na forma com diarreia, a gente tem alguns resultados bons, mesmo que seja por um curto período, mas o que a gente sabe é que, como o Barbucci já falou, não vou me ater muito a esse diapositivo, não há grandes diferenças entre as dietas, se a gente escolhe, por exemplo, uma dieta de bom senso, uma dieta do Mediterrâneo, ou seja, o paciente que segue, ele pode melhorar. É importante ele identificar, de fato, aquilo que ele faz mal. Então, esse paciente não tinha feito nenhuma tentativa com o FODMAP. A outra paciente, sim. Então, da mesma forma que a gente colocou para a constipação, aqui, em relação para a dor, os antidepressivos, aqui os tricíclicos são os preferidos, né, nesse caso, os antiespasmódicos, a rifaximina, como também o Ricardo comentou, que é uma possibilidade até sem um teste do H2 expirado, e os outros a gente não tem no Brasil, e probióticos, como já foi discutido aqui hoje, cepas bem específicas, e a gente tem algumas cepas que poderiam ser usadas. A loperamida ainda é a nossa base, não temos o eluxaldoline, o alosetron também não, então nós temos limitação no tratamento também desses pacientes na prática
no nosso dia a dia. Aqui, então, o professor Mearim, no Consenso de Roma, ele sugere isso, que a gente que a gente tente encontrar os alimentos que pioram, né, tente uma dieta que possa adaptar individualmente a cada um dos pacientes. Se o paciente melhora, obviamente, com antiespasmódicos e com antidiarreicos, a gente mantém. Se ele não melhora, a diarreia é o sintoma predominante, pensar realmente no supercrescimento, o antibiótico pode nos ajudar muito. Maurício aí, colestiramina, ou alguns agonistas opioides, e os antagonistas 5-HT3 que a gente não tem, e se a dor é predominante, principalmente as terapias, os neuromoduladores. E aqui, da mesma forma que a gente apresentou para a síndrome do intestino irritável com constipação, o que a AGA sugere no último consenso, no último guideline deles, o ano passado, e vejam que da mesma forma o grau de recomendação é condicional e as evidências são de moderada a baixa ou até muito baixa. Então, por exemplo, quando a gente vê o item 4, a loperamida, as evidências são muito baixas, mas a gente sabe que ajuda demais. Então, assim, isso é o que tem da literatura para falar de evidência, mas na prática a gente utiliza porque é o nosso pilar realmente para esses pacientes. Tricíclico nos ajuda muito, antiespasmódicos também, e alguns pacientes vão responder aí também aos antibióticos. Esse é um trabalho interessante do 2021, Ford e Black mostraram numa comparação com alguns serotoninérgicos e a rifaximina que todos eles tinham um efeito favorável em relação ao placebo na melhora da diarreia. No Brasil nós temos o ondansetron, né, e temos a rifaximina, que foi uma tentativa de ver o que realmente era melhor que o placebo para pacientes com intestino irritável com a diarreia. Esse é um trabalho desse ano, onde os autores mostraram que, de fato, a ondansetrona pode melhorar a diarreia, mas não melhoram, vejam, a dor abdominal. Então, ela melhora a diarreia. Então, quando a gente vai utilizar 8 miligramas 3 vezes ao dia, por exemplo, é de 4 a 8 miligramas 3 vezes ao dia, por via oral, a gente vai estar pensando na diarreia. Então, deveríamos associar um antiespasmódico para tratar esse paciente. Nesse paciente de 48 anos que considera que seu quadro começou após um estresse, que começou após a separação, mas que começou especialmente após a infecção pelo Covid. Inclusive foi um quadro mais importante, ele ficou internado 3 dias. Vocês considerariam o diagnóstico da síndrome do intestino irritável com diarreia pós-infecciosa? Pós-Covid? Embora, como o Barbuto colocou, infecções virais não são tão recorrentes nesse sentido como infecções bacterianas, mas eu acho que cabe perfeitamente aí o raciocínio. A plateia, Rafaela, Ana Flávia, alguém gostaria de complementar? Concordo. A gente sabe que o trato gastrointestinal tem receptor ACE2, né, de infecção por Covid. Então, concordo com o diagnóstico, sim, e também pontuo que aconteceu a pandemia, ele foi infectado pelo Covid no momento que ele estava passando por um período de maior estresse emocional com essa separação, que a gente sabe que a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, ela também ocorre com mais frequência se o paciente está passando por períodos, né, de mais estressantes, né? O estresse aí participando como fator central aí do neuroeixo. Perfeito. Do eixo cérebro-intestino. Eu vou complementar. Posso complementar aí? Eu gostei dessa abordagem aí, voltando da parte do psicológico, do emocional, que acaba que ele teve um estresse emocional que acaba diminuindo a imunidade de uma forma geral, e o Covid, eu tenho observado muitos pacientes com queixa de diarreia pós-Covid especificamente. É uma doença que a gente não tem muito conhecimento ainda, apesar dos estudos terem aprimorado bastante nos últimos meses, mas pacientes pós-Covid com desbiose e especificamente com o supercrescimento bacteriano têm tido uma boa relação, falando principalmente dos pacientes pós-Covid internados, né, moderada a grave. Então, eu consideraria sim um diagnóstico diferencial ou complementar aí à síndrome pós-Covid. Professora? Então, 2 perguntinhas rápidas. Claro. Uso na constipação intestinal, vocês têm experiência? Vocês têm uma boa experiência usando procaloprida? E quando usa, como usa?
E a segunda pergunta é, no paciente com síndrome do supercrescimento bacteriano, papel dos probióticos. Usa probiótico no supercrescimento? Não usa? Quando usa, prefere alguma cepa especificamente? Ótimo, Décio. Em relação à procaloprida, ela é aprovada para constipação. Então, se a gente utilizar, a gente vai estar utilizando junto com o antiespasmódico. Claro que é uma opção diante da nossa falta de secretagogos, de outras opções. Então, quando eu utilizo, em geral, jovens, 2 miligramas uma vez ao dia, um comprimido, geralmente de manhã. Dose, 1 miligrama e 1 miligrama. 2 vezes. Eu acho que o resultado é melhor, você consegue manter nas 24 horas mais tempo. Eu acho que para mim tem funcionado melhor assim. Eu nunca usei assim. E em relação ao supercrescimento, esse paciente, inclusive, foi positivo, a gente utiliza primeiramente o antibiótico, mas não existe nenhuma cepa específica. Existem algumas cepas que podem modular esse eixo cérebro-intestino, melhorar esse estresse que ele está vivendo, mas especificamente é muito empírico. Então, a gente utiliza, vejo muita gente utilizando, mas totalmente empírico. Não existe nenhuma cepa assim, especificamente considerada para esse caso. Eu só acho que tem que tomar cuidado, que o probiótico também é uma bactéria, né? Claro. E ela pode, inclusive, piorar o supercrescimento bacteriano do paciente, porque ela vai produzir água e gás carbônico nos processos metabólicos. Então, eu acho que precisa saber, tem que ter um critério muito bem estabelecido. Mas eu utilizo o probiótico sim, também. Bárbara, alguma coisa? Então, a síndrome pós-infecciosa na verdade, as doenças funcionais pós-infecciosas, seja dispepsia, seja a síndrome do intestino irritável e outras, ocorrem, então, após uma gastroenterite aguda, seja ela bacteriana, que é mais estudada, obviamente, mas também virótica, até por giardia é utilizado. Como a Ana Flávia comentou, é muito comum que o paciente não melhore, ele está vivendo, isso tem sido mostrado, o paciente tem uma gastroenterite, mais comumente mulheres que estão vivendo um momento difícil, e uma diarreia mais prolongada, que prolongou um pouco mais, acompanhada de vômito, que não foi o caso dele. Mas ocorre uma desbiose aguda, por isso é muito comum o supercrescimento nesses casos de pós-infecciosa, um exame que deve ser pedido mesmo, se a gente pensa na forma pós-infecciosa, ou até mesmo tratar sem o teste, visto que a gente tem esse respaldo aí do guidelines do AGA. Existem vários estudos estudando, né, pesquisando essa síndrome pós-Covid e o eixo cérebro-intestino-microbiota. Vejam que interessante, assim, todo um racional, claro que esse racional é complexo, o Barbucci já mostrou isso aqui também, não vamos nos ater, mas como existem já pesquisadores se dedicando a esse tema, nessas síndromes prolongadas pós-Covid, mostrando que pode ser sim que alterou a microbiota e isso faz uma alteração também do reconhecimento do estímulo que chega ao cérebro e que volta ao intestino. Esse é um trabalho muito interessante, publicado no ano passado, onde os autores estudaram sintomas gastrointestinais em pacientes com Covid grave, e vejam aqui intestino irritável, pré-Covid eram 17, eles já tinham um diagnóstico, né? E 26 pós-Covid, e assim sucessivamente para alguns distúrbios funcionais. Então, estão associados ao Covid grave, sabemos que vários sintomas vários pacientes apresentavam sintomas digestivos, né? Inclusive a diarreia em torno de 30% dos pacientes. Os pacientes podem desenvolver sintomas associados às desordens do eixo cérebro-intestino, e as desordens psiquiátricas são comuns no pós-Covid. E aqui um trabalho desse ano, muito interessante. Vejam aqui o último, a última aqui, que é o IBS, que é a síndrome do intestino irritável, que foi uma diferença, um P de 0,045, mostrando então a possibilidade real da síndrome do intestino irritável pós-Covid, após 12 meses de acompanhamento, comparado com controles. Os pacientes com Covid-19 relataram altas taxas da síndrome pós-infecciosa, preenchendo os critérios de Roma para isso. E vejam aqui os fatores que associaram a isso, foi dispneia durante a fase aguda,
esse paciente falava da dispneia, história de alergias e uso crônico de inibidor de bomba de prótons. E, então, é possível que essas pesquisas continuarão, claro, e a gente, então, terá mais indícios de que, de fato, esse paciente teve um quadro pós-Covid. Não podemos afirmar, mas teve um teste bastante alterado de supercrescimento, foi tratado, está sendo tratado agora até, é um caso recente meu, e a gente espera que ele melhore bastante com esse tratamento. E, além disso, quer dizer, além de tudo que nós mostramos, de tratar a diarreia, tratar a constipação, a dor, a distensão, hoje o foco seria nas terapias que visam o foco na fisiopatologia. Essa é a atual linha de investigação, onde se tenta, então, encontrar medicamentos ou que pudessem atuar naquele eixo cérebro-intestino, como neuromoduladores, os antibióticos e probióticos aí na modulação da microbiota e outras alternativas complementares, como acupuntura e terapias psicológicas, que poderiam também atuar no eixo cérebro-intestino. Nenhum desses pode ser usado como monoterapia, porque, a não ser um antidepressivo, que eventualmente vai aliviar a dor e a constipação, eles não melhoram o paciente como um todo. A melhora ou é da diarreia, ou é da constipação, ou é da dor. Então, em princípio, também teríamos que associar os antiespasmódicos. Os medicamentos de ação central, a gente tem algumas opções, como o professor Drosman mostra nesse diapositivo, os tricíclicos, os serotoninérgicos, quais que a gente preferiria em casos de diarreia, de constipação e de dor, onde a gente vê que, quando a dor é dominante, por exemplo, o que a gente poderia utilizar. Então, a gente tem já um racional para escolher qual seria o neuromodulador para essa terapia baseada no foco da fisiopatologia. Já citamos essas técnicas complementares, várias delas mostrando um efeito interessante, porém, são técnicas com limitação de estudos, tamanho da amostra, e a gente não tem como recomendar, e mais do que isso, não temos pessoas ou profissionais especialistas, propriamente dito, em trabalhar esse eixo cérebro-intestino através das terapias, dessas estratégias psicológicas. Os probióticos, que o Décio perguntou, no supercrescimento, as evidências não são tão robustas, mas na síndrome do intestino irritável existem vários estudos mostrando que, quando comparados ao placebo, há uma resposta, pelo menos em algum sintoma, seja na dor, na distensão, na diarreia ou na constipação, porém muito heterogêneo dos estudos. Existe um guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia, recém-publicado, coordenado pelo professor Guarner de Barcelona, onde na parte do intestino irritável sugerem-se várias cepas que possam ser utilizadas com melhora, seja da dor, seja do ritmo intestinal. Nós temos uma associação de Lactobacillus helvético e bifidobactério longo com uma possível ação no eixo cérebro-intestino, que poderia melhorar algum grau de depressão, de ansiedade. Claro que é um uso por longo período, não é um uso de alguns dias, então poderíamos utilizar não só para melhora dos sintomas digestivos, mas também pensando na melhora, como esse paciente, por exemplo, na melhora dos sintomas de ansiedade e depressão. E a síndrome pós-infecciosa, onde a gente teria drogas que vão atuar aí falando da rifaximina, do próprio corticoide, a glutamina, mas em doses muito mais altas do que geralmente a gente vê sendo prescrita, e o 5-ASA, que foi perguntado, que ele entra somente nessa pós-infecciosa, onde a gente tem, de fato, um processo microinflamatório. E aqui, as medicações para utilizar são as mesmas, ou seja, colestiramina está aqui de novo, Maurício, probióticos, fibras, loperamida, enfim, nós vamos tratar o sintoma de acordo com a diarreia, a dor, mas podemos lembrar dos antibióticos, corticoides, até do 5-ASA e da glutamina. E para encerrar, essa é uma revisão muito interessante, recomendo a todos, é no GUT desse ano, do professor Camilleri, onde ele coloca esses dois braços claramente, intestino irritável com constipação, o que a gente vai fazer com diarreia, o que a gente teria como fazer, e coloca aqui embaixo, como terceira linha, o tegazeroide e o alosetron, que são dois serotoninérgicos, tanto para diarreia como para constipação, mas que não estão disponíveis no Brasil.
então a gente ficaria com mais limitação nessa terapêutica. E aquilo que o Décio já falou, o futuro possivelmente vai ser genético, né? A gente vai reconhecer o que o paciente, de fato, de forma individual, vai precisar para que a gente possa personalizar essa terapia da melhor forma possível, seja com dieta, seja com o eixo cérebro-intestino, seja com mastose, enfim, isso a gente espera ainda estar vivo para ver. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Lembrar que Hipócrates dizia que toda doença começa no intestino e a gente acrescenta, provavelmente, Hipócrates, no eixo cérebro-intestino. Muito obrigada, gente. Maravilha, professora. Só temos a agradecer mesmo. Vamos fazer as considerações finais aqui da mesa. Nós temos a cereja do bolo para todos vocês, que é a neuromodulação na dispepsia, que a doutora Flávia vai trazer para a gente. Será a parte final dessa nossa apresentação, mas a gente já se despede daqui, se despede porque a professora tem que voltar para Minas. Ela veio para cá num esforço, assim, nessa frente-tarefa da gente poder reunir esses grandes mestres, todos reunidos aqui nesse grande encontro. Então, professora, muito obrigado, professor Ricardo Barbucci, muito obrigado, meus amigos, companheiros do NAFAD que estão na plateia, muito obrigado aos mais de 360 polos individuais em casa, as pessoas que estavam em casa conectados, fora os 4 grandes polos. No total, nós tivemos mais de 500 pessoas juntos nesse manhã de sábado, realmente foi incrível. Professor Décio Cinzon, representando a nossa Sociedade de Motilidade, representando a nossa FBG, gostaria de que o senhor fechasse o nosso evento e quem estiver em casa, não desligue que vai ter a grande apresentação da doutora Ana. Um abraço aos nossos palestrantes que estão no debate, um forte abraço à Lácia e à Apsen por ter esse momento. Professor Décio, a palavra final é sua. Eu acho que a qualidade e o interesse de um evento se mede, obviamente, pela quantidade de pessoas que assistem e as perguntas que vêm, mostrando interesse. Eu acho que foi muito rica essa discussão, colocação onde a parte prática sempre está aliada à base teórica aqui. Então, por exemplo, esses 2 casos altamente ilustrativos que a professora Maria do Carmo nos apresentou, eles são fundamentais para que a gente possa aproveitar muito mais tudo aquilo que o professor Barbucci colocou na parte teórica, que a gente possa transferir aquilo ali do ponto de vista prático, assim como a gente viu a parte teórica em relação ao eixo cérebro-intestino. Então, essa conjunção de aulas teóricas e uma parte prática é que tornam realmente, engrandecem muito qualquer tipo de evento e traz com que o interesse se perpetue ao longo do tempo. Então, parabéns à NAFAD aí, cumprimentar o professor Barbucci pela excelência da aula, realmente o professor Barbucci está acima de qualquer... É outra cepa. É outra cepa. As aulas dele sempre muito, muito profundas e interessantes. E agradecer ao NAFAD aí pelo convite, a oportunidade de estar, e a Apsen também, por estar patrocinando aí, junto com a Lácia, o NAFAD, que tem trazido para todos nós aí uma grande cultura médica. Grande abraço. Forte abraço. Amigos, acompanhem esse brinde que foi a doutora Ana Flávia trouxe para todos nós. Um forte abraço. Acompanhe o nosso canal da Motilidade. Vai lá, nafad.núcleo no YouTube. Vocês vão ter todo esse conteúdo lá depositado. Um forte abraço. Um sábado abençoado. Feliz Dia dos Pais. Olá. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre dispepsia em 2023, como aplicar os conceitos atuais da neuromodulação. Bom, conforme o último consenso de Roman IV, a dispepsia funcional é uma síndrome clínica que impacta as atividades habituais do paciente e ela é caracterizada pela presença de sintomas dispépticos recorrentes e crônicos na ausência de lesões estruturais ou metabólicas subjacentes, observadas numa investigação clínica habitual, incluindo a endoscopia. Sabemos que para termos a definição de dispepsia funcional, nós temos que ter um exame endoscópico que exclua qualquer alteração orgânica, né? E essa síndrome clínica não tem alterações estruturais ou metabólicas subjacentes capazes de justificar o quadro.
Os conceitos, a evolução no conhecimento da fisiopatologia da dispepsia funcional, ela só veio aumentando ao longo dos anos. Inicialmente, a gente achava que era devido a uma função motora alterada. Por volta da década de 60 e 70, descobriu-se, fomos estudando sobre a hiperalgesia visceral. Na década de 90, descobrimos sobre a interação do cérebro intestino na fisiopatologia da dispepsia funcional, e mais recentemente muita atenção tem sido dada para os distúrbios imunes, principalmente distúrbios imunes duodenais, e o papel da microbiota na fisiopatologia, o papel da microbiota duodenal, principalmente também na fisiopatologia da dispepsia funcional. Os sintomas são parte de uma relação complexa entre a região gastro-duodenal, o eixo cérebro-intestino e sua interação com alguns gatilhos. Então, a fisiopatologia da dispepsia funcional, ela ainda é complexa. Sabemos que temos participação importante de fatores centrais, como o estresse, a sensibilidade central, os distúrbios da alimentação, as emoções, o estresse psicológico. E, além desses fatores centrais, nós também temos os fatores periféricos na fisiopatologia da dispepsia funcional, especialmente os fatores duodenais, as alterações imunes duodenais, que podem levar a uma alteração da microbiota, uma mudança no pool dos ácidos biliares. Consequentemente, isso vai levar a um baixo grau de inflamação de mucosa, e isso pode levar tanto à alteração da motilidade quanto à sensibilidade do estômago, levando a uma acomodação gástrica alterada, um retardo no esvaziamento gástrico, uma hipersensibilidade visceral no estômago também. Então, o eixo cérebro-intestino e a hipersensibilidade visceral. O eixo cérebro-intestino é fundamental nessa fisiopatologia da hipersensibilidade visceral. Alguns mecanismos possíveis é uma ativação precoce dos receptores aferentes na parede do trato gastrointestinal, uma hiperexcitabilidade dos neurônios medulares, com diminuição também da atividade moduladora inibitória dos tractos descendentes e uma alteração no processamento das informações periféricas pelo sistema nervoso central. Sabemos que tanto as vias centrais quanto as vias periféricas do eixo cérebro-intestino mediam a hiperagesia visceral. E além desse eixo cérebro-intestino, sabemos também que o sistema colinérgico, especialmente o nervo gástrico, é relevante na regulação da imunidade e provavelmente também desempenha um papel nessa mediação aí da interação. O estresse pode ter efeitos profundos no processo de dor visceral, ele pode aumentá-la, assim como seus mecanismos de sensibilização, levando a uma percepção aumentada da dor. Isso ocorre devido a uma combinação da sensibilização tanto central quanto a sensibilização periférica. Os três principais mecanismos responsáveis por isso são a ativação do eixo hipófise pituitária adrenal, a sensibilização dos aferentes espiais e a alteração das vias descendentes de dor. Sabemos também que o estresse e a microbiota, eles interagem bidirecionalmente. O estresse modifica o ambiente interno do trato gastrointestinal através da ativação imune, através de receptores neuroquímicos e físicos, o que torna inabitável para certas bactérias e leva ao aumento de bactérias mais patogênicas. Recentemente, muita atenção tem sido dada para o papel do duodeno na fisiopatologia da dispepsia funcional. Estudos mostram que uma alteração na microbiota, na exposição ácida e de sais biliares no duodeno, assim como a apresentação de antígenos alimentares e peptídeos intestinais, podem, além de fatores centrais, podem levar a um aumento da permeabilidade intestinal, consequentemente uma maior ativação de eosinófilos e mastócitos, e essas células são capazes de ativar neurônios entéricos, gerando sintomas e modificando assim a fisiologia gástrica. Falando um pouco sobre o eixo cérebro, intestino, microbiota, é importante a gente conhecer porque é fundamental no tratamento da dispepsia. A pedra angular do tratamento continua sendo um bom relacionamento médico-paciente, a gente ter empatia com o paciente, avaliar a percepção do paciente sobre a natureza funcional do transtorno. É importante a gente checar se o paciente entende o que é ter um transtorno funcional, é importante a gente entender a expectativa do paciente em relação a nós médicos e em relação ao que ele espera do tratamento, avaliar a compreensão do paciente sobre as informações fornecidas, ajudá-lo a assumir responsabilidade pela doença, coparticipá-lo do tratamento e, fundamental também, desenharmos junto com o paciente a estratégia de tratamento, baseando-se tanto na intensidade dos sintomas quanto na interferência desses mesmos sintomas na qualidade de vida.
O eixo cérebro-intestino, ele é fundamental, inclusive determinando na gravidade e no tratamento. Sabemos que casos leves, a gente tende a ter mais ativação periférica do que ativação central. Quanto maior os agentes centrais de ativação central, tendemos a ter casos mais graves dos transtornos funcionais como um todo. Na dispepsia funcional não é diferente. E isso vai levar também ao tratamento. Como que a gente vai conduzir esse tratamento? Casos mais leves, podemos só adotar mudança do estilo de vida, mudanças dietéticas. Casos moderados, a gente pode dar medicação, além da mudança do estilo de vida e da dieta, indicar medicamentos sintomáticos. E quanto maior a gravidade do caso, a gente vai aumentando a terapêutica e lançando mão também das medicações neuromoduladoras. Em relação aos neuromoduladores na dispepsia funcional, qual seria o racional para o uso dos mesmos? Sabemos que os neuromoduladores, eles têm efeitos periféricos, tanto na motilidade quanto na secreção, e eles são capazes de reduzir a sinalização nervosa do intestino. Eles melhoram também a regulação cerebral da dor, têm uma ação antidepressiva e eles podem também promover a neurogênese. Os neuromoduladores de ação central mais utilizados na nossa prática gastroenterológica são os tricíclicos, os que a gente tem maiores estudos também, mas também podemos lançar mão dos inibidores de recaptação seletivos da serotonina e da noradrenalina, os tetracíclicos, as azapironas, como entram aí com a possibilidade de, além de fazer neuromodulação, eles são capazes de fazerem relaxamento do fundo gástrico, gerando uma melhor acomodação gástrica, e também, mais recentemente, tem sido dado atenção aos neuromoduladores periféricos. Então, com as principais classes de neuromoduladores centrais, de longe, os tricíclicos são os mais estudados, os que a gente tem as melhores evidências científicas, são o tratamento de primeira linha quando a dor é dominante nos transtornos funcionais. Então, na síndrome da dispepsia funcional com predomínio de dor, é uma medicação que a gente pode lançar mão se o paciente tem sintomas mais persistentes, se não respondeu aos tricíclicos. Geralmente, a gente pode considerar os inibidores de recaptação de serotonina quando há também, além do quadro de dispepsia, uma predominância de ansiedade, depressão, fobia nesse paciente. Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, eles podem ser uma alternativa aos tricíclicos quando os efeitos colaterais dos mesmos impedem o uso, ou quando a dor é dominante no quadro, e quando a gente tem um paciente com uma síndrome de desconforto pós-prandial, com saciedade precoce, muita náusea, vômito, a gente pode considerar também perda de peso, a gente pode considerar também os tetracíclicos, como a mirtazapina e a trazodona. Então, uma abordagem geral dos pacientes com dispepsia funcional. Casos mais leves, nós vamos propor dieta. Casos que a gente tem sintomas moderados, a gente vai começar o tratamento propondo uma inibição de supressão ácida, os inibidores da bombas de prótons. Se esse paciente não melhorou, a gente pode lançar mão do uso dos neuromoduladores ou relaxantes do fundo gástricos. Se a gente não teve resposta, podemos lançar mão dos procinéticos, e caso ainda assim o paciente mantenha sintomas persistentes, nós podemos fazer a terapia de acréscimo. Lembrando que a cada intervenção, se não houver melhora dos sintomas, a terapia anterior deve ser interrompida e o próximo passo da sequência ser considerado. Em caso de melhora parcial, continuar a terapia e instituir a terapia adicional. A cada passo é importante a gente ver se a terapia instituída resolver continuá-la e, posteriormente, determinar se ainda é necessária ou pode ser descontinuada. Geralmente, a gente faz uma terapia de prova aí com os pacientes por 12 a 16 semanas. É importante a gente determinar os sintomas que incomodam e que requerem tratamento, averiguar se existem gatilhos para esses sintomas e sempre pensar na proposição de tratamento do paciente, levando em consideração medicamentos que têm eficácia para o sintoma, que têm plausibilidade biológica, que o paciente prefere estar motivado a tentar e o que o medicamento esteja disponível e acessível para o paciente. Então, para finalizar, lembramos que o tratamento, a abordagem clínica dos pacientes com dispepsia funcional, sintomas leves e intermitentes, podemos só propor tratamento dietético e comportamental. Geralmente, os pacientes que nos procuram já são pacientes com sintomas mais moderados.
que impactam a atividade de vida diária, que requerem tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso pode ser apenas nos sintomas ou mais continuado, e a menor proporção dos pacientes vão ser os que têm dispepsia funcional mais grave, e nesses sintomas intensos e contínuos, que têm grande impacto social e profissional, a gente tem que considerar o tratamento medicamentoso um pouco mais prolongado, e sempre lembrar também em uma abordagem multidisciplinar, com a ajuda aí de profissionais que possam nos assessorar, como os psicólogos e psiquiatras, em casos que a gente entende que os transtornos de ansiedade e depressão também sejam muito importantes. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.